para translações temporais, tá certo? E eu tenho uma má notícia para vocês. Eu achei que eu tinha calculado direito esse jacobiano, certo? A meu favor, eu tenho uma coisa para dizer, né? Isso não tá, eu não conheço nenhum lugar onde isso esteja calculado, então eu estou fazendo essa conta sozinho. Então, não sei, de repente eu estou errando, está acontecendo alguma coisa. Eu achei que eu tinha calculado esse jacobiano direito e que ele não dava contribuição de primeira ordem, né? Qual não é a minha surpresa quando eu vou revisar o negócio para vir dar aula hoje? Eu falei, calculei errado. Ele dá uma contribuição de primeira ordem, né? Mas a gente sabe que a energia se conserva, né? Pelo menos até hoje, né? Ninguém deixou de conservar a energia. Então eu tenho que descobrir o que está acontecendo de errado, né? E mais uma vez essa descoberta foi feita meia hora antes da aula começar, então não deu tempo da gente pegar e resolver a parada e colocar aqui hoje, né? Então vamos deixar isso em suspenso. Eu estou pesquisando o assunto, assim que eu encontrar uma solução eu venho aqui e exponho tudo do jeito que deve ser, né? Inclusive com a possibilidade da energia não se conservar. Atenção. Começar a publicar as aulas. Espero que não, né, cara? Está em desacordo flagrante com qualquer dado experimental, mas tudo bem, né? Então, a política que eu segui foi a seguinte, né? O que eu consegui preparar de aula, né? Eu vou passar aqui para vocês. Se a aula terminar antes e tal, isso aqui, tudo bem, mas a gente pelo menos segue em frente, não fica estacionado, né? E o próximo item aqui no cardápio, né, diz respeito ao que a gente conhece como métodos semiclássicos, né, aproximações semiclássicas. Então nós vamos tratar disso agora e a ideia básica é fazer primeiro uma revisão do que são esses métodos semiclássicos no contexto da mecânica quântica convencional, né? E depois a gente vai fazer um paralelo e encontrar, né, esses métodos semiclássicos dentro da formulação de integral de trajetória, né? Então vamos lá. Isso aqui tipicamente, né, recebe o nome de aproximação WKB também, né? Mas tem mais uma série de nomes que costumam ser dados para esses caras, né? Na teoria de campo, a expansão em loops, ou saddle point, né? Ou steepest descent, né? Tem um monte de nomes, né? Para mais ou menos a mesma coisa, né? Então vamos detalhar o que a gente quer dizer com isso, né? Desde o ponto de vista da mecânica quântica canônica, né? Na formulação canônica primeiro. Então, imagina que a gente está com a questão de resolver a equação de Schrödinger, a gente está com um sistema, né, com potencial independente do tempo, tá certo? E a gente, portanto, o problema dinâmico, né, do ponto de vista canônico, envolve você resolver a equação de autovalores para o seu hamiltoniano, né? Então, nosso problema fica esse aqui, né? O usual, né? Como sempre, a gente está trabalhando em uma dimensão, mas isso aí pode ser facilmente generalizado para 3 dimensões, mais de uma partícula, todas essas coisas, né? Então, legal. Se esse potencial fosse constante, né? Um certo V0, por exemplo, né? Você resolveria essa equação em piscar de olhos, né? A solução dessa equação, ela é psi de x, né, igual a uma certa constante exponencial de mais ou menos i px sobre h cortado, onde esse p
é raiz de 2n é menos v, né? Quer dizer, você imagina aqui que se v é igual a v0, isso daqui é uma equação estilo equação do oscilador harmônico, né? Você chuta aí umas exponenciais complexas, né? Dependentes de um parâmetro e substituindo aqui você vai tirar quanto é esse parâmetro. O parâmetro P, raiz de 2n é menos v, tá certo? Deixa eu só botar isso como silencioso, senão depois não fica aí me detonando aí. Legal. Então, isso para um v de x constante, né? Mas se a gente tivesse um v de x que não fosse constante, mas variasse muito lentamente, né? Que fosse uma função realmente suave de x, né? Para uma função suave de x, um bom chute seria que esse p, né? O p seria substituído por um certo p de x, né? Que seria dado por raiz de 2n é menos v de x. Se eu estou procurando uma aproximação para a solução dessa equação, né? Uma aproximação para um v de x suave, né? Em primeira ordem, poderia ser uma coisa como essa, né? Então, para a gente ver se isso daí realmente procede, né? Se a gente consegue obter uma aproximação para a nossa função desse tipo, dessa maneira, vamos chutar uma solução, né? E vamos ver a parametrização que a gente faz dessa solução, o que ela tem que satisfazer, tá certo? Então, o chute aqui que a gente vai dar vai ser o seguinte, vai dizer que o meu psi de x, né, Ansatz, né? É melhor falar chute em alemão do que em português, né? Ansatz. Né? Então, o psi de x, ele vai ser tomado como uma certa constante n de normalização, exponencial de i sobre h cortado, φ de x, onde potencialmente esse φ de x pode ser complexo. Portanto, aqui você pode ter uma parte real e uma parte imaginária, tá certo? Uma parte oscilatória e uma parte que é real, que vai fazer parte do módulo do cara. Então, permitir isso, né, para esse φ de x. Vamos lá, então vamos pegar esse cara daí e vamos substituir na equação de Schrödinger, tá certo? Nessa daqui, né? Então, eu tenho d dx exponencial de i sobre h cortado φ de x vai ser, vamos lá, filhinha de x, né? Filhinha d dx, né? I sobre h cortado, exponencial de i sobre h cortado φ de x. Se eu botar o n aqui, né? Eu vou... Não, deixa, né? Exponencial de i sobre h cortado φ de x. Se eu calcular uma segunda derivada, isso vai ser i sobre h cortado ao quadrado, filhinha de x ao quadrado, mais i sobre h cortado ao quadrado, né? Então posso botar ele em evidência, né? Não, desculpa, não posso botar ele em evidência. I sobre h cortado mais i sobre h cortado, φ duas linhas de x, exponencial de i sobre h cortado φ de x, certo? Então joga ele aqui em cima, né? Vou ter menos h2 sobre 2m, menos h2 sobre 2m, aqui eu vou ter menos 1 sobre h2, filhinha ao quadrado, mais i sobre h cortado
φ duas linhas, né? Mais o v de x, menos o e, tudo isso multiplicado pela exponencial de I sobre h cortado φ de x, igual a zero. Tem um n também, mas o n eu também estou cancelando, né? Certo? Posso botar 2n sobre h cortado, perdão, 2n sobre h cortado, só multiplica esse cara que está aqui, né? Certo? Vou botar 2n sobre h cortado ao quadrado em evidência, né? Menos 2n, então isso aqui vai ficar assim, menos 1 sobre h cortado ao quadrado, φ' ao quadrado, mais I sobre h cortado, φ duas linhas, menos 2n sobre h2, vou botar mais e menos b de x, certo? Isso daqui não se anula nunca, né? Exponencial de I sobre h cortado φ de x. Então eu posso dizer, né, que a minha equação Schrödinger, né, ela se reduz a isso daí em termos dessa parametrização da função de onda, né? Desse φ de x. Certo? Então aí nós simplesmente trocamos 6 por meia dúzia, né? Estou querendo resolver um problema de autovalores. E só escrevi uma reparametrização do psi como exponencial de I sobre h cortado φ de x. Isso é exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes, né? A aproximação em questão vem agora quando a gente imagina o seguinte: vamos supor que essa coisa aqui, φ de x, né, ela possua uma expansão em potência de h cortado. Tá certo? Que essa solução aí possa ser classificada, ordem por ordem, em potência de h cortado. Isso faz parte de uma filosofia de pensar o seguinte: eu vou procurar os efeitos que são mais relevantes, né, na medida em que h cortado tende a zero. Né? Mesmo que o h cortado fosse zero, né, quer dizer, que eu falasse, vou ficar só com o termo de primeira ordem, né? Quer dizer, o φ é alguma coisa independente de h cortado, completamente independente, eu ainda não poderia escapar do fato de que eu estou calculando uma função de onda, né? E que o h cortado está aqui do lado de fora. Quer dizer, quando eu falei φ é igual, né? Quer dizer, deixa eu escrever aqui para a gente raciocinar melhor, né? Proposta, né? φ de x é igual a um φ0 de x mais h cortado φ1 de x mais h cortado ao quadrado φ2 de x mais assim por diante. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: suponha que você tivesse desprezado tudo isso que está para cá, né, e falar só do φ0. Mesmo assim, você ainda estaria fazendo uma aproximação, calculando uma solução do problema quântico. Né? Você está calculando uma alta função do seu problema, né? Da equação de autovalores do Hamiltoniano. Né? Então, quando você considera esse termo que está aqui, de fato, mesmo que ele seja independente de h cortado, né, você ainda está falando de um regime quântico. Né? Mas você está falando do seu regime quântico no que ele tem de mais próximo do seu regime clássico, tá certo? Na situação em que o h cortado importa menos, vamos dizer assim, o menos possível, mas que você ainda esteja caracterizado no regime quântico. Então, daí essa história de você dizer que isso aqui é uma expansão semiclássica, tá certo? O primeiro termo, você poderia dizer, é o termo clássico. Tá bom, pode ser o termo clássico em relação ao φ.
mas em relação ao que você está calculando no final, não é. Você está calculando uma função de onda. Né? Se você substituir o φ de x por φ0 de x, a tua função de onda fica n exponencial de sobre h cortado φ0 de x. Certo? Ou seja, ainda tem a dependência h cortado lá, de qualquer jeito. Né? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expansão que está aí, né, e substituir ali na equação que a gente achou para o φ, né, nessa equação que está aqui. Né? Então como é que vai ser isso? Eu tenho menos 1 sobre h cortado ao quadrado, φ0', né, mais h cortado φ1', mais etc. Tudo isso ao quadrado, né? Mais π sobre h cortado φ0, 2 linhas, mais h cortado φ, 2 linhas, mais etc. Mais 2n sobre h cortado ao quadrado, L v de x, igual a zero. Né? Então aqui eu vou ter que elevar esse cara ao quadrado, né? Vou ter menos 1 sobre h cortado ao quadrado, vou ter φ0' ao quadrado. Né? Se eu pensar só nesses dois primeiros termos e ignorar caras de ordem h cortado ao quadrado, que eu não estou escrevendo explicitamente, então eu vou ter um termo cruzado que é 2h cortado φ0', φ', né? E depois eu tenho h cortado ao quadrado φ', né, que eu não vou considerar aqui dentro dessa história. Os cruzamentos com os próximos que estão aqui vão ser sempre da ordem h cortado ao quadrado para frente. Né? Então também não vou escrevê-los aqui. Né? Certo? Agora, nessa série, nós vamos pegar os termos que têm a mesma ordem de h cortado. Né? Então, você observa aqui que o cara que é proporcional a 1 sobre h cortado ao quadrado é esse cara aqui, né? E esse cara aqui. Né? Então, coleto esses dois caras. Eu vou ter 1 sobre h cortado ao quadrado, né? Eu vou ter φ0', né, ao quadrado menos E menos V de x. Isso sozinho tem que ser igual a zero. Né? 2n também. Sim, 2n. Camisa horrível, pelo amor de Deus. Parceiro teu ali. Pô, tá bom. Você concentra a aula. Bom, o próximo termo aqui, esse aqui, né? É 1 sobre h cortado, né? A ordem dele. E aqui eu tenho também um termo 1 sobre h cortado aqui nessa história. Então ele vai ser menos φ0', φ1', né? Mais π φ0, 2 linhas. E aqui não tem mais nada. Né? Depois eu tenho mais um termo aqui, por exemplo, nesse cara aqui, que é da ordem h cortada elevada a zero. Mas esse eu não vou colocar na jogada porque eu deveria ter considerado aqui também o termo de ordem h cortada ao quadrado para obter um cara de ordem h cortada elevada a zero. Então, se eu quiser encontrar equações envolvendo esse termo, eu tenho que voltar ali atrás e corrigir as outras coisas. Né? Como eu não corrigi, eu vou parar por aqui, né? No φ0 e no φ1. Né? Nessas duas ordens, né, isso daí é completo. Isso aí são todos os caras que envolvem a potência 1 sobre h cortado ao quadrado e 1 sobre h cortado. Tá?
consonância estranha, cara. Tá. Pra mim, Aqui tá faltando dois. ali, ó, Eu acho que é um. Sei mesmo. Isso daqui, Esse ano tá Esse ano tá funcionando que nem uma clarineta, assim. Entrou em ressonância com o meu, tá legal. Você sabe se isso aí sai no filme, cara? Não, de repente a gente vende como filme de terror. Tem um monstro aqui falando, aí tem um barulho, né? Eu acho que sai. Tá com medo do barulho. Bom, então como é que é o negócio? Daqui, essa primeira equação já está bem clara, ela deixa que a gente determine o φ0, né? O φ0 de x, né? Eu estou dizendo aqui que φ0', ou seja, dφ0, né? d dx de φ0 é igual a 2m menos d de x raiz quadrada disso, né? O que vocês estão rindo? Eu sei que vocês estavam rindo cientificamente. Vocês tinham visto essa coisa aqui, ó. Vocês estão rindo vendo o infante. Então, d dx disso é isso, portanto você pega e pode escrever o seu φ0 de x menos um φ0 de x0, ou seja, integrar isso aqui entre x0 e x, como sendo a integral entre x0 e x dx', né, de raiz de 2m menos e de x. Certo? Em princípio, você poderia colocar aqui um sinal de mais e um sinal de menos, né? E isso se propagaria para cá. Um sinal de mais ou um sinal de menos. DX ali dentro. DX'. Mas a ideia aqui vai ser a seguinte: nós vamos ter um critério na primeira ordem, né? Na solução do problema de primeira ordem, que vai escolher o sinal mais e vai excluir o sinal menos, né? Então, vamos colocar aqui que o sinal mais vai está sendo escolhido por uma justificativa posterior, tá certo? Então, com essa escolha que está aqui, né, você vê que o φ0 de x é um certo número, φ0 de x0, né, mais essa integral do p de x, tá certo? Esse número que está aqui, qual é que vai ser a função dele? Se eu colocar aqui um φ0 de x0, por exemplo, isso vai virar uma fase, né? Uma fase inobservável, então eu vou desprezar a presença desse número aí. Ele não me traz informação dinâmica nenhuma da minha função de onda, tá? Então, com isso, eu posso escrever assim, né? Desprezando, né? φ0 de x0, isso vai ser uma fase, né? A gente pode escrever que o nosso psi de x, ele é a menos de uma certa constante de normalização a ser determinada, né? Exponencial de i sobre h cortado, integral de x0 até x, dx', p de x'. Certo? Então essa é a aproximação mais básica que a gente pode fazer, né, da função de onda. Como a gente suspeitou, né, essa quantidade que está aqui está envolvida, né, na solução. Tá certo? Envolvida aí na solução do problema. E olha só que interessante, né? Esse aqui é um ponto de vista que eu diria que é pouco usual, né? Nos cursos de mecânica quântica não relativista, né? Mas se você escrevesse o psi de xt associado com essa solução estacionária, né?
O psi de xt, ele é simplesmente exponencial de menos i sobre h cortado et vezes o psi de x, né? E o nosso psi de x é aquele camarada que a gente colocou ali, né? Esse P de x', ele é efetivamente um momento, né? Sim. Tem tudo aqui para se identificar com um momento, P de x, né? Isso é o quadrado sobre 2n da E menos V de x. Então, essa é a energia cinética, né, de tudo, né? Aí você pode fazer alguns truques aqui. O primeiro truque é dizer o seguinte, que integral em dx', P de x', x0 a x, é igual a integral de t0 a t. Você vai associar x0 com um certo tempo t0, x com um certo tempo t, e aqui você vai fazer uma mudança de variáveis de x' para t. Então você tem o jacobiano, que é dx' dt p de x'. Né? Bom, isso daqui é exatamente a integral entre t0 e t, dt', né, vamos chamar assim, de p x ponto. Né? Agora eu não preciso mais desse índice aqui no x, né? Na verdade eu preciso lembrar que isso aqui é um x de t'. Certo? Então isso aqui é uma função de t, isso aqui é outra função de t, né, aqui na história. E esse termo aqui é t, você pode facilmente escrevê-lo como sendo integral em dt' de t0 a t de E, que é uma constante, em princípio. Né? Quando você junta as duas coisas, né, o seu psi de xt, ele vai ser exponencial de i sobre h cortado, né, integral de t0 a t, dt' p x ponto menos e. Tá certo? Mas isso aí é a ação clássica desse cara. Né? Temos a nossa constante de normalização aqui, né? Aparecendo na frente. Tá certo? Quer dizer, essa quantidade E é uma constante, né, quando a gente considera a solução clássica, né, do nosso problema. Tá certo? Senão, não. Você calcular o E com P2 sobre 2M mais V de x para qualquer P, qualquer x, não vai ser. Né? Então a gente tem um resultado aqui que é interessante, né? E que traz, né, à tona um objeto aqui que já tem aparecido no ponto de vista das integrais funcionais, que é justamente a ação clássica. Né? Apareceu quando? Apareceu exatamente quando a gente fez aquela expansão x igual a x clássico mais eta, né? Por exemplo, mais y, né? Nas integrais funcionais. Sempre você vai aparecer com um termo como esse. Né? Vamos ver a primeira ordem, então, agora, de correção disso daqui. Né? Primeira ordem de correção, a gente tem essa equação aqui para ser satisfeita. Né? Menos 2 fizeram linha em linha, mais i fizeram duas linhas, igual a zero. Desculpa, esqueci de escrever igual a zero aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho isso daqui, né? E fizer duas linhas sobre 2
φ0' né, é igual a φ', né? Não é isso? Então, isso daqui, né, por outro lado, é o d dx do logaritmo do φ0', né? 1/2, né, do logaritmo, né? I sobre 2 d dx do logaritmo de φ0'. E daqui do outro lado eu tenho d dx do φ' também, né? Mesma coisa, posso integrar agora em dx esses caras aí, né? E eu vou ter φ', né? φ1, na verdade, de x, vai ser I sobre 2 ln φ0' de x. Se o φ0' de x pudesse ser, aqui está o φ0', né? Mais ou menos, o sinal de menos faria com que essa segunda ordem não fosse bem definida, porque eu não sei o que é logaritmo de um número negativo. Tá certo? Então, por isso, isso justifica a gente ter escolhido o sinal de mais aqui. Se eu tivesse mantido o suspense, escolhido só o sinal de, ou deixado mais ou menos, agora a gente seria forçado a escolher. Né? Então, o φ0' é o próprio p de x, né? Então, isso daqui dá I sobre 2 logaritmo de p de x, né? Tá certo? Então, voltando lá à nossa função de onda estacionária, né? O psi de x, ele é n exponencial, deixa eu colocar aqui que isso aqui é uma aproximação, né? N exponencial de I sobre H cortado, φ0 de x, mais H cortado, φ1 de x. Né? Então, isso nos dá N exponencial de I sobre H cortado, integral de x0 a x, né? dx do p de x' mais I sobre 2, né? I sobre 2 logaritmo do φ0', linha de x, que é o logaritmo do p de x, né? Certo? Aqui eu já cancelei o fator H cortado, eu fico só com um menos aqui, né? Menos 1/2 do logaritmo de p de x. Menos 1/2 do logaritmo de p de x é o logaritmo de 1 sobre raiz de p de x, né? Então, eu vou ter exponencial do logaritmo de 1 sobre raiz de p de x. Então, isso aqui vai me dar n sobre raiz de p de x, né? Exponencial de I sobre H cortado, integral x0 x dx' p de x'. Essa é a forma usual pela qual a gente encontra em qualquer livro por aí a expansão dado cabeira, né? A forma da expansão dado cabeira, né? Tem uns detalhes a mais aqui, né? Os detalhes a mais dizem respeito a como é que eu determino o E, por exemplo, né? A gente sabe que a gente está com uma equação de autovalores. Então, essa equação não é válida para qualquer E. Uma das coisas que a gente determina quando a gente resolve a equação é o E, né? E a determinação do E, ela varia, né? Se você tiver com um problema sem limite, ou seja, em inglês é unbounded, né? Você tem que o seu E pode ser tá entre 0 e infinito, por exemplo. Não tem limite sobre o seu E, né? Quer dizer, essa equação tem solução para qualquer E real, né, naturalmente, acima do E mínimo que você tem. Mas se você tiver com um problema limitado, né,
como é que você estaria com um problema limitado? Se você tiver um potencial, né, e você tiver com a energia abaixo do limite superior desse potencial. Né? Um problema ilimitado seria isso aqui, né? Você tem um certo potencial aqui, né? Sei lá, né? Vamos fazer entender a zero, né? E você ter a sua energia, por exemplo, aqui, né? Aqui você tem um V de X, e aqui você tem um X. Em uma situação como essa, o E pode assumir qualquer valor do máximo do potencial para lá. Né? Qualquer valor contínuo está adequado para o E. Agora, se eu pegar o mesmo potencial, é difícil desenhar esse potencial de novo, né? Então vou desenhar um parecido, por exemplo. E considerar um valor para a energia, que seja esse que está aqui, né? Tá certo? Aqui eu tenho um problema limitado. Né? Nessa situação, né, os valores possíveis de energia são discretos. Né? Isso é uma coisa que a gente já conhece. Né? E uma pergunta, né, cabível é como é que eu determino esses valores dentro dessa aproximação WKB, né, que está aparecendo aí. Então, a história toda é aplicar as condições de contorno estão aqui. Tá? Você tem, trivialmente, esses pontos aqui são chamados pontos de retorno. Nesses pontos de retorno, você tem problemas com a sua aproximação WKB. Porque num ponto de retorno, o P de X vai para zero. Não é isso? O E fica igual ao V, não é isso? E fica igual ao V, E fica igual ao V. Então, seu P de X é igual a zero, sua velocidade é zero, vamos dizer assim. Né? Então, como a sua função de onda ela tem um fator 1 sobre P de X aqui na frente, você vê que a sua aproximação é ruim, né? Perto dos pontos de retorno do seu sistema. Né? Mas existem técnicas para que a gente coloque, né, essas condições de contorno na aproximação da WKB. O melhor lugar que eu conheço que fala dessas técnicas é o livro do Messi Barr, né? Tem lá o capítulo de WKB e ele fala disso, de como determinar os valores de energia, né, dentro da aproximação, se mantendo dentro da aproximação da WKB. Né? Ele impõe condições de contorno sobre essa função e determina valores de energia aproximados também, né, dentro dessa história. Valores de energia para problemas como esse, problemas de estados ligados, né, tipicamente. Professor, o que tem de bom assim que traz esse método? Ao contrário do Kahneman, né? É um método de aproximação. Né? Então ele pode funcionar para uma situação, pode não funcionar para outra. Depende da circunstância. Né? Agora, ele é um método de aproximação diferente do método perturbativo. Né? O que você produziu aqui foi uma expansão em série de H cortado. Não foi uma expansão em potências a constante de acoplamento. Tá certo? Quer dizer, você vê que nessa expressão que está aqui, por exemplo, né, P de x integral de dx' de P de x, né? Então o P de x é raiz de 2m menos v. Né? Você pegar essa raiz quadrada e expandir, você vai ver que você contém ali todas as potências possíveis de v de x. Ali. Certo? Você escreve ali, por exemplo, 1 menos v de x sobre 2mr. Né? E expande raiz quadrada disso. Tá? 1 menos 1 meio, mais não sei o que, mais não sei o que, é o infinito. Né? Então, aqui, se o seu v de x fosse caracterizado, né, por uma constante de acoplamento,
Aqui você tem uma série com todas as potências da construção de acoplamento. Tá certo? Então você não tem uma expansão perturbativa aí. É um outro tipo de expansão. Tá certo? A característica aí é essa, de que você está se colocando, né, na contribuição mais importante para o seu problema, que é a contribuição clássica. Né? Isso aí vai poder ser sempre aplicável, não vai poder ser sempre aplicável? Para começar, você tem que conhecer uma solução clássica do seu problema. Pelo menos, sabe, mais ou menos você tem que conhecer. Senão não dá para calcular aquela fase que está ali. Né? E aí você já dançou, né? Entende? Mas, eventualmente, numericamente falando, por exemplo, você pode usar essa solução para fazer contas, né? Para encontrar resultados. Né? Quer dizer, é uma aproximação. O que você vai fazer com ela depende das circunstâncias. A gente tem que ser... Isso faz parte do ofício de físico, né? Ser sensível à circunstância que você vai utilizar a aproximação que você está considerando. Né? Deixa eu ver aqui se ainda tem mais alguma coisa. Peraí. Tem um comentário geral, né, sobre isso aqui que a gente pode fazer, que é o uso, né, dessa mesma técnica simplesmente para resolver integrais. Né? Como o nosso curso aqui basicamente é um curso de resolução de integrais, né? Um comentário desse pode ser sempre útil, né, no final das contas. Então, suponha que a gente está considerando, né, isso aqui você pode chamar de método de ponto de inflexão. Está considerando uma integral, por exemplo, como essa aqui, igual a integral de infinito a infinito de x exponencial de 1 sobre a f de x, certo? Onde esse f de x, né, a gente está supondo que satisfaz duas condições, né? F de x tem um máximo em x igual a x0, tá certo? De modo que isso significa então que o f' de x0 é 0 e que o f duas linhas de x0 é menor que 0. Né? E a gente supõe também, né, que esse A é muito pequeno. Certo? A é uma constante muito pequena. Então, se o f de x tem um máximo de x igual a x0, a gente pode fazer uma expansão do f de x em torno desse máximo. Deu f de x0 mais 1/2 x menos x0 ao quadrado. F duas linhas de x0 mais terços da ordem x menos x0 ao ponto. Certo? Vamos substituir essa expansão dentro da integral. Né? A gente vai ter isso aqui. Integral de menos infinito dx. Né? Então vamos lá. Exponencial de 1 sobre a f de x0
né? Mais 1 meio de x menos x ao quadrado, F2' de x0, né? Mais coisas da ordem x menos x0 ao cubo. Tá certo? Então aqui você já localiza um termo que é independente, né, da integração em x, você já pode tirar, né, da sua integral. Esse exponencial é 1 sobre a f de x0, e você fica aqui com a integral de infinito dx exponencial de 1 sobre a x menos x0 ao quadrado, f2' de x0, que é uma constante, mais termos da ordem x menos x0 ao cubo. Né? E agora tem uma mudança de variáveis sugerida aqui, que é a seguinte: é você dizer que 1 sobre raiz de a x menos x0 é igual a y. Né? Então, sua integral em dy, né, dx é igual a raiz de a dy, né? Esse é o jacobiano que você tem. Então você tem exponencial de 1 sobre a f de x0, integral de menos infinito a infinito. Aqui você tem um raiz de a na frente, dy, né? Exponencial de y2, f2' de x0, né? Certo? Se eu lembro que esse cara é negativo, eu posso substituir isso aqui por menos, né? E o que está sobrando aqui, né? Quando eu substituir x menos x0 ao cubo, etc e tal, né? Isso daqui vai dar termos da ordem raiz de a elevado ao cubo, né? Por causa da mudança de variáveis que eu fiz ali. Tá certo? Bom, se o meu a é pequeno, né? Tá certo? Então, esses termos que estão aqui, né, eles vão ser desprezíveis em comparação com esses outros que são os primeiros que vêm aqui. Né? Eu vou poder, aqui, até aqui não tem nenhuma aproximação. Né? Quer dizer, tem a expansão em série, né? Os outros termos estão sendo mantidos aqui ainda, né? Mas quando eu disser que eu estou desprezando esses outros termos que estão aí isso aqui constitui a minha aproximação, né? 1 sobre a f de x0, raiz de a, e aí a gente tem uma integral gaussiana que dá a raiz de 2π sobre módulo de f2' de x0. Tá certo? 2πa, né? Vamos tirar o aqui da história. Então, essa é uma aproximação dessa integral. Se, por exemplo, minha função f de x tiver outros máximos, né, em x0, x0', x0', assim por diante, eu posso chegar na vizinhança de cada um desses máximos, fazer a mesma coisa, fazer essa expansão ali, e a minha integral vai ser dada por uma soma dessas contribuições, essencialmente. Né? Então, isso é uma contribuição típica de um desses pontos que estão aí. Né? Uma coisa interessante para observar é o seguinte: o que a gente supôs é que essa função f de x0 ela era um máximo aí. Né? Mas se eu trocasse x0 por i, x por ix, tá certo? Se eu tivesse no plano x complexo, né? E trocasse o x por ix, tudo aqui se inverteria. Né? Esse cara que estava aqui virava menos. Tá certo? E a condição aqui virava de que isso aqui fosse um ponto de mínimo, na verdade. Né?
Então, em relação ao plano complexo, a história que eu tenho é um negócio interessante. É a função, né? Eu estou me deslocando aqui, por exemplo, aqui nessa curva, estou me deslocando na direção do real de x, tá certo? A função f de x, ela tem um máximo, né? Mas se eu me deslocar na direção do imaginário de x, que eu estou indicando aqui com a linha cheia, a função tem um mínimo, tá certo? Então, na verdade, esse ponto x0 que a gente está considerando aqui não é nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo, né, no plano complexo, é um ponto de inflexão. Tá certo? E daí que isso aí se chamar método de ponto de inflexão ou método de saddle point. Né? Saddle point é ponto de inflexão ou ponto de sela? Ponto de sela, né? Um ponto de sela. Que é a mesma coisa só em 3D, né? Isso aí é 3D, né? De certa forma. Quer dizer, a gente tem um plano e a gente tem uma função, né, das coisas desse plano, que faz parte do eixo Z, vamos dizer assim. Então, legal. Quando eu considero, então, isso aí no domínio complexo, eu não estou, na verdade, considerando um ponto de máximo, estou considerando um ponto de inflexão. Né? Um exemplo disso daqui, no cálculo de uma função especificamente, pode ser exatamente a função gama de Euler, que a gente estava falando antes da aula. Né? Olha só a função gama de Euler naquela época. A função gama de Euler é definida assim, né? Gama de n mais 1 é igual a n fatorial, né? Isso aí é o que a gente conhece, a gama de Euler. Isso dá a integral de 0 a infinito dx, x elevado a n, exponencial de menos x. Essa é a representação integral da gama de Euler. Né? Isso daqui eu posso reescrever x elevado a n, né? X, por exemplo, eu escrevo como exponencial do logaritmo de x, de modo que x elevado a n fica exponencial de n logaritmo de x. Né? Isso para poder juntar com esse cara que está aqui. Né? Então, a gama ela pode ser escrita assim, como integral de 0 a infinito dx da exponencial de menos x mais n logaritmo de x. Né? Se eu botar o n em evidência, aí fica menos x sobre n mais a linha de x. Né? Então eu vou considerar uma função f de x que seja isso aqui, ó, ln de x menos x sobre n. Certo? E vou imaginar o seguinte, quero uma aproximação para a minha gama de Euler para o limite em que o n seja muito grande. Certo? Então, a minha função f de x, a derivada dela, f' de x, é igual a 1 sobre x menos 1 elevado a 1 sobre n, né? Se eu me perguntar por um ponto em que essa função seja um extremo, por exemplo, um ponto onde a derivada se anule, né? Esse ponto x igual a x0 igual a n, né? É o tal ponto. Né? Nesse ponto, a f' de n é igual a 0, né? E, portanto, esse é um ponto de extremo. Se eu calcular o f duas linhas, né? F duas linhas de x, ele é menos 1 sobre x2. Se eu colocar em x0, né? Isso é menos 1 sobre n2 e isso é menor que 0. Portanto, essa é uma função que satisfaz as condições que a gente tem ali, né, definidas. Ela tem um máximo e num certo ponto x0, no caso x0 é igual a n. Né? A função calculada em x0, né, vai dar o quê? Né? Ln de n menos 1. Né? Certo? Então daqui a gente pode voltar e aplicar
a nossa fórmula que a gente desenvolveu ali, né? Isso vai dar exponencial, né, de n f de x0, né? O n aqui é o 1 sobre a, né? O a é 1 sobre n, né? Como a gente quiser. Então, estou, né, 1 sobre a f de x0 vai ser n f de x0, né? E a integral que eu tenho que calcular é uma integral de 0 a infinito da exponencial de x, né? Exponencial de n menos 1 sobre 2n2 x menos x0 ao quadrado mais etc, etc, né? Isso daqui é uma aproximação porque eu estou desprezando a expansão dessa função em ordens superiores, né? x0 no caso é n. Você vê que essa gaussiana aqui, se o n é muito grande, ela é bastante localizada em x0 igual a n, tá certo? E n em princípio positivo. Então eu posso pegar essa integral para aqui e estender essa integral para menos infinito também, porque o erro que eu estou cometendo é mínimo, né? A função é concentrada em torno de x0 igual a n, de modo que se eu pegar valores de x negativos, eu não tenho praticamente contribuição do integrando. O integrando é zero, né? Eu tenho que fazer isso para quê? Para me colocar dentro das mesmas circunstâncias ali da integral que eu estava calculando, né? Então, aí com isso, a integral que eu estou tendo aqui, ela se transforma em raiz de 2πn exponencial de n f de x0, né? Que é raiz de 2πn exponencial de n ln de n menos 1, né? E lembrando que o gama de n fatorial, de n mais 1 é o n fatorial, a gente chega numa aproximação para o n fatorial, que é exatamente essa que está aqui, né? N fatorial é aproximadamente raiz de 2πn exponencial de n ln de n menos 1, né? Essa fórmula é mais conhecida, né, num outro formato, né, que é quando você toma o logaritmo dos dois lados dela, né? Quando você toma o logaritmo dos dois lados, você tem logaritmo de n fatorial, é aproximadamente isso, n ln de n menos 1. Certo? Que é a fórmula de Stirling. A gente usa em muitos lugares aí na mecânica estatística, etc, etc. Professor, só fiquei meio confuso com aquela raiz que some mesmo. Não, ela não some. Vamos lá. Pega o logaritmo daqui, é o logaritmo disso, mais o logaritmo disso, né? É o logaritmo disso. Já dando isso, né? Aqui é n logaritmo de n menos 1 menos n, isso. Menos n. Né? Tem um erro aqui, propagou para cá. E aí você tem o logaritmo disso daqui, né? Tá certo? Que é, você vai ter n logaritmo de n menos n mais logaritmo de n mais logaritmo de raiz de 2π, né? Mais um meio de logaritmo de n mais logaritmo de raiz de 2π. Só que se você está interessado no crescimento com n, né? Quer dizer, qual é a tendência dominante, esse termo e esse termo ganham desse termo direto. O logaritmo vai mais lento para infinito do que qualquer potência de x, né? Então, apenas do ponto de vista assintótico, né, isso daqui vira n logaritmo de n menos n. Ou n logaritmo de n menos 1, né, no final das contas. Esse aqui é uma constante, né, e esse daqui cresce
muito mais devagar do que aquele cara que está lá. Então, não, ele não some. Né? Não some, mas o que está sendo considerado ali é outra coisa. Bom, deixa eu só então colocar para vocês, a gente vai terminar isso aqui antes, né? Porque, como eu disse, teve aquele problema, né, que a gente tinha que falar sobre o jacobiano das translações temporais, né? E houve problema com esse jacobiano das translações temporais a ser resolvido. Então isso fez com que a aula encurtasse, porque uma parte da aula boa era isso. Né? Então, deixa eu só colocar para vocês, né, com o que a gente tem que comparar o que a gente fez até agora. Né? A ideia toda, né, é você lembrar o seguinte: suponha que o estado do teu sistema, né, no tempo t0, TA, por exemplo, né, se de TA, né, fosse um certo xa. Né? Então a função de onda, se xa, né, ela era simplesmente, se de x, né, TA, ela era uma delta de x menos xa. Né? Dentro desse ponto de vista, né, então a função de xt, né, sua função de onda de xt, ela vai ser simplesmente o seu propagador g de xt, xbtb, né? Vai ser o g de xbtb, xa, ta. Né? Quer dizer, o propagador, ele representa a função de onda para uma fonte, vamos dizer assim, ou para a função de onda dada num certo tempo, uma fonte pontual. Uma fonte. Então, Tem sonoplastia. Sonoplastia. Vamos pensar no propagador dessa maneira para que a gente possa encontrar quer dizer, o propagador vai ser o propagador de uma situação onde você conhece com precisão absoluta a posição da partícula. Essa situação não existe, né? Fisicamente falando, só idealizadamente. A gente vai calcular uma função de onda que seja a evolução temporal dessa situação. Né? E essa função de onda, portanto, ela vai ser dada pela integral funcional, né, em questão, né? Integral mx é exponencial de sobre h cortado s de x. Né? A gente já fez umas 300 vezes, né, essa expansão funcional, a gente já sabe mais ou menos quanto é que a gente tem que esperar que isso aqui dê. Né? Isso daqui, do ponto de vista semiclássico, né, ou seja, se você pegar a ação clássica e expandir até a segunda ordem, né, você vai obter uma coisa desse tipo. Exponencial de I sobre H cortado S de x clássico, né, vezes a sua constante de normalização dividido pela raiz quadrada, essencialmente, né, do determinante do D2S dx de t dx de t' em x igual a x clássico. Né? A gente tem mais algumas constantes aqui, mas elas não interessam aqui nessa discussão, certo? Então, essencialmente, o que a gente vai fazer na próxima vez, né, é dar bons argumentos para dizer que esse determinante que está aí, né, ele é essencialmente o momento da partícula, tá certo? Dentro desse contexto da aproximação da WKB, ele vai ser aquele fator P, né? Tá certo? Acontecendo lá. De modo que essa expressão aqui vai coincidir com a expressão que a gente calculou da aproximação da WKB, tá certo? Professor, o que eu acho assim, que é novo para mim é o fato de você estar expandindo em termos de um máximo que é muito fino, né? É isso que você está fazendo, né?
Muito fino? É, porque você não está tomando. Você não está tomando ar muito pequeno. Muito pequeno. Isso não faz. Tem uma função exponencial da minha função, né? Vira uma coisa realmente bastante concentrada. O senhor disse que está concentrado. Isso no fundo o senhor está fazendo uma expansão no máximo dessa função que está muito concentrada. E uma vez eu ouvi que eu não poderia, porque ia cometer muito erro. Então a função não ia ser bem comportada. Não, é justamente aí que você comete pouco erro. Você pensa bem o seguinte: se a sua função não fosse, se o A não fosse pequeno, né? Se o seu 1 sobre A, né? Desculpa, só me organizar aqui rapidinho. Tá? Se o seu 1 sobre A não fosse tão pequeno, a sua exponencial de 1 sobre A vezes f de x0 seria um negócio mais largo. Né? Então, já que 1 sobre A é pequeno, você substituir todo o valor da subida, né, da função, né, essencialmente pelo valor que está aqui no pico, você está cometendo um erro pequeno. Né? Se esse cara fosse largo, o seu erro seria maior. Tá, como se fosse uma função constante, um valor só. Tá. Se esse cara fosse largo, você estaria cometendo um erro maior. É por isso que é importante que o A seja pequeno, realmente. Né? Tá, tranquilo, entendi. Essa é a condição de validade, né, dessa aproximação que está aí. Né? Quer dizer, justamente você está considerando o parâmetro que vem ali na frente pequeno. Né? Então aí, vamos dizer assim, com isso a gente vai olhar para essa fórmula aqui com outros olhares, né, também. A gente vai olhar, pô, isso daqui é legal em que circunstância? Quando eu tiver num limite em que eu ainda preciso levar em conta, mas que eu já posso desprezar de alguma forma os efeitos quânticos. Eu estou no limiar semiclássico, justamente. Certo? Então é isso, gente. Por hoje, ficamos por aqui. Né? E segunda-feira, então, não temos aula, né? Certo? Conforme